Além disso, deixem-me dizer em favor de Hans, abre parênteses, e admito francamente minha atitude partidária, fecha parênteses, que ele não é a única criança que foi atingida por uma fobia em uma época ou outra na infância. Problemas desse tipo são conhecidos por serem extraordinariamente frequentes, mesmo em crianças cujo cuidado da educação não deixava nada a desejar. Na vida futura, essas crianças ou se tornam neuróticas ou permanecem saudáveis. Suas fobias são subjugadas na educação porque são inacessíveis a tratamento e são decididamente inconvenientes. No curso de meses ou anos, elas diminuem e a criança parece recuperar-se, mas ninguém pode dizer que mudanças psicológicas são necessitadas por tal recuperação, ou que alterações no caráter nela estão envolvidas. Quando, todavia, um paciente adulto neurótico vem a nós para tratamento psicanalítico, abre parênteses, e presumamos que sua doença só se tornou manifesta depois que ele atingiu a maturidade, fecha parênteses, achamos regularmente que sua neurose tem como ponto de partida uma ansiedade infantil, tal como a que discutimos, e é de fato uma continuação dela, de modo que, por assim dizer, um contínuo e tranquilo foi de atividade psíquica partindo dos conflitos da sua infância, foi prolongado através da sua vida, travessão, sem consideração se o primeiro sintoma daqueles conflitos persistiu ou recolheu-se sob a pressão das circunstâncias. Acho, portanto, que a doença de Hans pode, talvez, não ter sido mais séria que aquela de muitas outras crianças que não são rotuladas de degeneradas. Mas, já que ele foi criado sem ser intimidado e com tanta consideração, e com tão pouca coerção quanto possível, sua ansiedade ousou mostrar-se mais atrevidamente. Com ele não havia lugar para motivos tais como uma má consciência ou um medo de punição, o que com outras crianças deve sem dúvida contribuir para diminuir a ansiedade. Parece-me que nos concentramos demais nos sintomas e nos interessamos muito pouco por suas causas. Ao educar as crianças, só visamos a ser deixados em paz e não ter dificuldades, em suma, a formar uma criança modelo, e prestamos muito pouca atenção a se tal curso de desenvolvimento é também para o bem da criança. Posso, portanto, imaginar muito bem que tenha sido para o seu benefício que Hans produziu essa fobia, pois ela dirigiu a atenção dos seus pais para as dificuldades inevitáveis com as quais uma criança é confrontada quando, no curso de sua formação cultural, é solicitada superar os componentes instintuais inatos da sua mente, e seu problema levou seu pai a assisti-lo
Pode ser que agora Hans desfrute de uma vantagem sobre as outras crianças, pelo fato de que ele não mais carrega dentro de si aquela semente sob a forma de complexos reprimidos que deverá ser sempre de algum significado para a vida futura de uma criança. E que, sem dúvida, traz consigo um certo grau de deformidade de caráter, se não uma disposição a uma neurose subsequente. Estou inclinado a pensar que isso é assim, mas não sei se muitos outros vão partilhar da minha opinião. Nem sei também se a experiência vai provar que estou certo, mas preciso agora inquirir que mal foi feito a Hans para trazer à luz nele complexos tais como os que são não apenas reprimidos pelas crianças, mas temidos por seus pais. O menino chegou a empreender alguma ação séria no que se refere ao que ele queria da sua mãe? Ou suas más intenções contra seu pai deram lugar a feitos maldosos? Tais pressentimentos terão, sem dúvida, ocorrido a muitos médicos que não entendem a natureza da psicanálise e pensam que os instintos maus são fortalecidos por se tornarem conscientes. Os homens sábios como estes não estão sendo mais que convenientes quando nos imploram, pelo amor de Deus, que não nos metamos com as coisas ruins que se escondem por trás de uma neurose. Ao fazê-lo, esquecem-se, é verdade, de que são médicos e suas palavras mostram uma semelhança fatal com as de Dogberry, quando aconselhou os guardas a evitarem todo contato com quaisquer ladrões que pudessem vir a encontrar, pois com tal tipo de homens, quanto menos vocês se misturarem ou concordarem com eles, tanto melhor para sua honestidade. Ao contrário, os únicos resultados da análise foram que Hans se recuperou, deixou de ter medo de cavalos e chegou a termos bem familiares com seu pai, como este último relatou com algum humor. Mas o que seu pai possa ter perdido no respeito do menino, ganhou de volta na sua confiança. Abre aspas, eu pensei, fecha aspas, disse Hans, abre aspas, que você sabia tudo, como você sabia aquilo sobre o cavalo, fecha aspas. Pois a análise não desfaz os efeitos da repressão. Os instintos que foram suprimidos anteriormente permaneceram suprimidos, mas o mesmo efeito é produzido de uma maneira diferente. A análise substituiu o processo de repressão, que é um processo automático e excessivo, por um controle moderado e resoluto da parte das mais altas instâncias da mente. Numa palavra, a análise substituiu a repressão pela condenação. Isso parece trazer até nós a longamente procurada evidência de que a consciência tem uma função biológica e de que, com a sua entrada em cena, uma importante vantagem é assegurada.
Se o assunto estivesse inteiramente entregue às minhas mãos, eu teria arriscado dar à criança a parcela de esclarecimento restante que seus pais retiveram dele. Eu teria confirmado as suas premonições instintivas, falando-lhe da existência da vagina e da cópula. Assim eu teria diminuído ainda mais seu resíduo não resolvido e posto um fim à sua torrente de perguntas. Estou convencido de que essa nova parcela de esclarecimento não o teria feito perder nem seu amor por sua mãe, nem sua própria natureza de criança, e de que ele teria compreendido que essa preocupação com essas coisas importantes, essas coisas muito importantes, precisa descansar no momento travessão, até que seu desejo de ser grande tenha sido satisfeito. Mas a experiência educacional não foi levada tão longe que não pode ser traçada qualquer linha nítida entre pessoas neuróticas e normais, travessão, quer crianças ou adultos, travessão, que a nossa concepção de doença é uma concepção puramente prática e uma questão de somação, que a disposição e as eventualidades da vida precisam combinar-se para que o limiar dessa somação seja ultrapassado e que, consequentemente, vários indivíduos estão passando constantemente da classe de pessoas saudáveis para a de pacientes neuróticos, enquanto um número bem menor também faz a viagem na direção oposta, travessão. Tudo isso são coisas que têm sido ditas com tanta frequência e acatadas com tanta concordância que certamente não estou só ao sustentar sua veracidade. É, para se falar o mínimo sobre isso, extremamente provável que a educação de uma criança possa exercer uma influência poderosa, para o bem ou para o mal, sobre a disposição que acabamos de mencionar como um dos fatores na ocorrência da doença. Mas o que essa educação deve visar e em que ponto deve ser repelida parecem, no momento, ser questões muito duvidosas. Até agora, a educação só estabeleceu para si a tarefa de controlar, ou seria muitas vezes mais próprio dizer-se de suprimir os instintos. Os resultados não têm sido de modo algum gratificantes, e onde o processo foi bem sucedido foi somente para o benefício de um pequeno número de indivíduos favorecidos, a quem não se exigiu que suprimissem seus instintos. Ninguém também inquiriu por que meio e a que custo a supressão dos instintos inconvenientes foi conseguida. Suponha-se agora que substituamos outra tarefa por essa e que visemos, em vez disso, fazer o indivíduo capaz de se tornar um membro civilizado e útil à sociedade com o mínimo de sacrifício possível da sua própria atividade. Nesse caso, a informação obtida pela psicanálise sobre a origem dos complexos patogênicos e sobre o núcleo de qualquer afecção nervosa pode reclamar com justiça que merece ser encarada por educadores como um guia inestimável na sua conduta em relação às crianças,
que conclusões práticas podem resultar disso e até que ponto a experiência pode justificar a aplicação dessas conclusões no nosso sistema social atual. São assuntos que deixo para o exame e a decisão de outros. Não posso despedir-me da fobia do nosso pequeno paciente sem expressar uma noção que tornou sua análise, conduzindo, como ela o fez, a uma recuperação. Parecer de especial valor para mim. Falando francamente, não aprendi nada de novo com essa análise, nada que eu já não tivesse sido capaz de descobrir. Abre parênteses, apesar de muitas vezes menos distintamente, mais indiretamente, fecha parênteses, em outros pacientes analisados numa idade mais avançada, mas a neurose desses outros pacientes podia, em todos os casos, ser reportada aos mesmos complexos infantis que foram revelados por trás da fobia de Hans. Estou, portanto, tentado a reclamar para essa neurose da infância o significado de ser um tipo e um modelo, assim como a supor que a multiplicidade dos fenômenos de repressão exibidos pelas neuroses e a abundância do seu material patogênico não evitam que sejam derivadas de um número muito limitado de processos que participam de complexos ideativos idênticos.